Então, pessoal, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no espaço MCTA. Nós estamos respeitando todas as regras sanitárias de distanciamento. E eu queria agradecer aqui o Cláudio Moisés, diretor do MCTA, pelo espaço. E olha, final do ano aí teve uma surpresa fantástica. Aqui, ó, Prêmio da Consciência Ambiental. Fantástico, tá? É uma pessoa maravilhosa que veio fazer aí um grande trabalho para a nossa sociedade, que é fazer o trabalho do meio ambiente, social e governança. Queria agradecer também o Alexandre pelo marketing político, o Frank lá de Brasília. Frank, um abraço, hein? O Washington e o Felício pelo Dar Vida, um projeto maravilhoso que aí depois a gente vai falar sobre resíduos sólidos, um projeto maravilhoso. E o nosso presidente do PTB, o Roberto Jefferson, tá? O Roberto Jefferson é uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso. E um trabalho maravilhoso também é o nosso amigo aqui, doutor Alessandro Azzoni, né? Azzoni. Vou ler o currículo dele aqui, que eu tentei resumir um pouco aqui, né? Bacharel em Economia, especialização em mercados internacionais, né? Pela Universidade da Suíça. Muito bem qualificado. Ele fez Direito também, e a especialização dele é Direito Ambiental. E outra, ele é mestre em Direito. Faz parte do Conselho do CATES, né? CATES, secretário da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, e é professor, um mestre. Eu adoro pessoas que trabalham na magistratura, que dão a sua parte para a nossa sociedade, para os nossos alunos, e isso é muito importante. E a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar hoje sobre a política ambiental americana, né? A política ambiental americana, e com o nosso especialista aqui, se quiser falar algumas coisinhas aqui para o nosso público. Primeiramente, obrigado por estar aqui. É uma honra estar com você, Homero. Ainda mais o teu currículo também. Não, que é isso. Você, principalmente, que você presidiu o CMBio, então quer dizer assim, teve uma missão muito importante. E para mim é uma honra estar aqui com você, então me acrescenta muito estar perto de você. Não, obrigado. Então, a primeira pergunta que eu faço, o que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um acordo que foi a continuação do acordo do Protocolo de Kyoto. Então, em 97 foi feito o Protocolo de Kyoto, onde as nações componentes da ONU se reuniram para fazer a questão ficaram preocupados tanto com as mudanças climáticas e com as reduções de emissão de CO2. E fora isso, entraram várias outras medidas ambientais nesse protocolo. Muitos países foram signatários e ratificaram esse acordo, inclusive o Brasil, só que ele tinha fim, né? E deveria ser substituído por um novo protocolo, que foi o Acordo de Paris. O Acordo de Paris juntou os 55, ou seja, por coincidência representa os 55% dos emissores de gás de efeito estufa, e nesse acordo eles tinham uma preocupação, dessa vez mais direcionada com as mudanças climáticas e o aquecimento global. Eles estavam com medo existem estudos, inclusive eu vi uma progressão da mudança climática nos últimos 100 anos. E ela concentrou nos últimos 22 anos um acréscimo. E esse acréscimo preocupou justamente as grandes nações, porque a questão do impacto ambiental da mudança climática afeta as economias. Por mais que muitos céticos, né, as pessoas que não acreditam na questão da ciência, mas eles causam um efeito para a economia, né? Então, não dá para se pensar em meio ambiente e estar desconexo com a economia. E a economia não pode estar desconexo com o meio ambiente. É chamado capital sustentável, né? Isso. Que Laurie Fink
que falou sobre a BlackRock, né? Isso. A ideia do capital sustentável é você poder desenvolver, lógico, poder desenvolver a sua atividade, mas levando em consideração não só o aspecto econômico, mas achando um ponto de equilíbrio com o social e o ambiental. Então, esse capital ambiental ele tem que andar em sincronia. Se eu for muito para o econômico, eu acabo me distanciando muito do ambiental e do social. Se eu for muito para o ambiental, eu acabo deslocando muito do econômico. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, porque não pode só se pensar no econômico e no ambiental e esquecer o social. Porque, inclusive, um dos aspectos da política de Biden é justamente a questão do atender as populações que estão em situação de vulnerabilidade por questão ambiental. Então, ele também tem essa visão. Tem essa preocupação. Exatamente. Então, essa modificação que ele está trazendo é essa. E esse acordo de Paris, então, ele começou a discussão, findou em 2016 e tinham 195 países, hoje já tem 197 países signatários, mas que ratificaram o seu acordo, são 147. Os Estados Unidos foi o primeiro país a sair do acordo em toda a sua história. E qual é a importância do retorno, agora com o governo Biden, do retorno dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Qual que é essa importância? E a outra pergunta, que você deixa aí guardada, Brasil, nesse contexto, como é que fica? A saída naquele momento que o Trump saiu, ele causou um impacto porque ele basicamente é a maior potência, disputando ainda entre o primeiro e o segundo lugar com a China. Então, praticamente, ele dita a política, a geopolítica mundial. E com isso a gente pode falar que também dita a geopolítica ambiental. Isso faz com que um ato desse de sair do acordo deixou um impacto negativo para as outras nações que estavam começando a entrar no Acordo de Paris, mas viram esse retrocesso e mantiveram as suas bases, e aí nós tivemos em 2018, 2019, um acréscimo dentro um crescimento absurdo de quantidade de carbono, de toneladas de carbono emitidas, e que chegou a um nível recorde, né, de emissões. Então, isso realmente traz um impacto negativo. A volta agora a volta dos Estados Unidos para o Joe Biden, ele deu um primeiro ato, assim a posse, ele já retornou no momento do ato da posse. Isso mostra como será direcionada a economia americana, tanto interna como externa. E não que ele vá fazer, não é perfil dos democratas fazer uma política tão agressiva nas relações internacionais como o Trump. Ele vai fazer, ele é conciliador. Então, lógico que qual serão as sanções que as nações, sanções ou vantagem que as outras nações vão ter com isso. A política que ele começou a desenhar, ela é uma política ambiental voltada para a economia verde. Qual que é a ideia dele? Ele tem uma ideia de injetar 1,7 trilhões de dólares na economia americana para renovar toda a questão da questão do potencial energético dele, da matriz energética dele, que hoje praticamente mais de 84% é combustível fóssil ou queima de carvão. Então ele precisa substituir essa matriz, e ele acredita que quando você faz um investimento muito caro, que você tem que subsidiar inclusive as empresas para fazer essa substituição, porque nós temos indústrias muito grandes lá nos Estados Unidos que ainda, como a siderurgia, essas empresas são muito antigas, que elas não modificaram as suas linhas, então elas não entraram nos processos ambientais, apesar de ter as licenças ambientais, mas elas não modificaram tanto suas linhas. Então, a ideia que Joe Biden tem é que com essa introdução da economia verde, ela possa estimular emprego, o desenvolvimento de novas tecnologias, novas soluções empresariais,
e com isso você vai trazer uma gama de pessoas que estão desempregadas para novos processos de reestruturação dessa economia, e ele tem uma ambição de chegar em emissão zero. Ele quer reduzir até 2035, chegando a 2050 praticamente com a economia verde, 2035 com emissão zero de CO2. É ambiciosa, muito ambiciosa, porque a matriz americana é muito poluente. Então, e o Brasil, como que fica nessa situação? O presidente dos Estados Unidos mudou o viés no meio ambiente. O presidente do Brasil, que pese que ele participou do Acordo de Paris, foi signatário, tal, como que ele fica nessa relação? E o nosso maior representante, que é o ministro do Meio Ambiente, como que fica esse papel perante o mundo e os Estados Unidos? Hoje nós temos um problema muito grande que eu vejo, independente das ações ambientais, uma falta de comunicação interna e externa. Então, apesar de nós termos resultados muito positivos, tanto que o primeiro passo que foi dado na posse do presidente, e o próprio Salles, ele desmarcou a conferência climática que tinha no Brasil, eu analisando como economia e depois como questão ambiental, a questão ambiental, nós já estamos com resultados extremamente positivos com as reduções de emissão, então não precisaria ter desmarcado. Ia ser na Bahia, né, em Salvador, né? Não, essa ele puxou, o ACM puxou para ele tentar fazer local, certo. Mas era para ser feito a nível nacional e tinha um resultado econômico muito positivo. As empresas brasileiras, elas já estão com certificações verdes, justamente porque para ela atingir os mercados europeus, chineses ou até o americano, elas são obrigadas a obterem certas licenças ambientais, senão eles não podem nem chegar no mercado, nem fazer exportação. Então, esse resultado nós já tínhamos. Então, essa falta de comunicação nacional, a nível nacional, para divulgação dos resultados e internacional, eu acho que criou um lapso entre essa falta de sincronia ambiental que a gente tem. Fora isso, apesar do nosso vice-presidente Mourão fazer um excelente trabalho com a questão da recuperação da Amazônia, ele fez duas frentes, ele conseguiu resultado extremamente positivo. Ele conseguiu, no último relatório dele, ele conseguiu diagnosticar que são 14 municípios que correm com a questão desmatamento. Mais centralizado no Pará, né? Pará, acho que são 8, 11. Isso, a maior quantidade está no Pará. Então ele conseguiu mapear aonde está o potencial, coisa que até então nós não tínhamos. A pasta que devia articular isso não tinha feito um trabalho eficiente. Exatamente. O que acontece? Qual é a visão do investidor internacional? Qual é a visão política que a gente tem? Apesar do vice-presidente fazer um excelente trabalho e ter resultados extremamente positivos, e ele apresentou, o Mourão apresentou isso para o embaixador americano, e o embaixador americano pediu os resultados, o que acontece? Quem deveria estar apresentando é o titular da pasta, não o vice-presidente. Então, por mais que o vice-presidente faça, não dá autonomia, porque quem deveria estar fazendo era o titular da pasta. Então, internacionalmente ainda fica fazendo... Fica a imagem do Brasil. Porque você fala assim, poxa, mas isso não é ambiental, por que não está sendo feito pela pasta? E essa dissonância acaba dando um problema de imagem internacional. Agora, a questão do Biden, eu não acredito que ele vai vir com restrições, com batidas, porque não é o perfil americano, o democrata. Certo. Ele é muito conciliador, ele vai, lógico, ele vai fazer as pressões, mas qual vai ser o impacto disso a nível internacional? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Qual a importância positiva do Biden voltar em relação aos outros países? Qual a importância disso, do Biden voltar ao Acordo de Paris e em relação aos outros países? Os outros países, pelo que você falou, eles vão acompanhar também essa tendência. Né? Exatamente, esse é o grande ponto. Ele vai se aliar a países que já têm essa postura de redução de carbono.
Tem países que já tem, como Alemanha, Canadá, tem Japão, tem mais alguns outros, Nova Zelândia, eles estão já com a programação de zero carbono. E ele vai se unir a essas nações e vai ficar cada vez mais, vai se unir criando certos incentivos. E quem não tiver nessa vai gozar dos padrões normais de relações comerciais. Essas nações que aderirem, provavelmente, nós estamos falando de países grandes, Alemanha, Japão, são potências industriais. Então, quando nós estamos falando assim que Canadá, lembrando que a Alemanha é um grande importador de nossos produtos, né? Eu acho que ela deve estar no 4º ou 5º lugar do maior importador, né? Então ele vai se juntar com essas nações que já têm a pegada ambiental e vão criar um bloco praticamente cobrando dos outros parceiros. O Acordo de Paris tem uma vantagem, por exemplo, uma economia americana que tem um poder financeiro muito grande e ele desenvolvendo de novo a questão tecnológica dentro da economia verde, ele fala que, no Acordo de Paris, ele fala assim, que os países desenvolvidos, eles têm que, por obrigação, ajudar os países menos desenvolvidos a resolver as questões ambientais com transferência de tecnologia, transferência de recursos, ajudar a recuperar essas nações que muitas vezes elas acabam não tendo fluxo financeiro para fazer, nem como desenvolver tecnologias. Certo. E com esse desenvolvimento de novas tecnologias para a própria economia americana, a ideia dele é criar levar essa tecnologia para todas essas nações que possivelmente queiram agregar. Então nós podemos ter futuramente nações, bloco de nações que vão estar incorporando com o governo americano e com elas vão começar a ter relações comerciais com países adeptos à mesma postura. Para nós... E o Brasil, como que fica? Como é o reflexo do Brasil nesse sentido? Porque até então a gente estava aliado à política Trump. Hoje tem uma mudança de viés para a política do Biden. Como que fica o Brasil nesse posicionamento? Em que pese que ele é signatário do Acordo de Paris, mas o Brasil, ele perde com isso? Eu acho que ele ganha. Não, ele ganha por quê? Perde, eu falo no sentido que ele não tem um posicionamento. Sim, tanto que a nível de política já mudou as tratativas. Hoje quem está fazendo as negociações e as conversas via Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, está fazendo uma coisa mais diplomática, então a conversa está se criando nas relações, mas nós sabemos que dentro onde pesa para o Brasil, nós estamos fazendo um trabalho de redução, nós temos vários resultados positivos, mas nós temos 2 pontos que pegam muito na questão do Acordo de Paris. Uma é a redução do desmatamento efetivamente, e a segunda é a recuperação de mais de 2 milhões de hectares de reflorestamento. Por que o reflorestamento? Porque a questão do sequestro de carbono, quando você refloresta, praticamente ela consome gás carbônico e solta oxigênio. Então, quando você faz esse reflorestamento, você aumenta a questão de capacidade de sequestro de carbono. Então, você tem uma balança. Então, por isso que no Acordo de Paris tem essa exigência. Então, pode ser que nesses 2 aspectos nós sejamos cobrados nessa relação com os Estados Unidos. Mas nós temos o agronegócio, hoje o agronegócio, que representa, ainda mais com a paulada que ele deu no final uma questão de preço, questão de aumento de safra, nós subimos 9%, jogando a participação do PIB, que era de 20%, uma média de 20% a 21%, passou para 25% do PIB. Terminamos o ano passado com 25% do PIB do agronegócio. E os grandes produtores já trabalham dentro das exigências internacionais de questão de licenças ambientais. Então, nós já estamos certificados para exportar para o mercado europeu, para a China. E só pegando o gancho, e daí a importância do prêmio de consciência ambiental, né? Que aí vai estar vinculado ao ESG, né? Que é Environment Social Governance. E isso aí, eu falo para vocês, é muito importante as empresas entrar nesse prêmio
se capacitar e ter esse certificado, esse prêmio da consciência ambiental. Que estamos aqui, pode ir. Exatamente, porque a questão das certificações te garante, por exemplo, quando começou essa onda do questionamento ambiental do governo federal em relação ao mundo, entraram duas medidas provisórias, entrou uma, caducou, entrou a outra para a reforma do Código Florestal. Pela minha surpresa, quando eu fui analisar, 96% do agronegócio era contra qualquer alteração, somente 4%, que provavelmente é aquele que está irregular. Então, isso posicionou que a questão da licença ambiental serve como certificação. E se você tem, além da certificação ambiental, ainda você tiver um órgão certificador ou um prêmio de certificação, te dá mais valor para você fazer as operações. O que pesou negativamente? Por exemplo, a China começou, você tinha que identificar que a sua lavoura de soja, ela não foi de área desmatada. Hoje ela pede a certificação, a licença ambiental ou a certificação que essa área não é desmatada. Você tem que apresentar a licença, então quer dizer, o processo ficou mais moroso, uma coisa que simplesmente bastava você atestar que era de área desmatada, você fazia tipo um imposto de renda, você punha por uma declaração própria, assumia a responsabilidade, você tem que apresentar na exportação para a China que essa área tem a certificação de área não desmatada. Por quê? Porque criou uma imagem de que não há fiscalização, que não há uma certificação. Então, isso pesou muito para a questão, mas afeta o Brasil diretamente? Foi o que eu falei, sim e não. Certo. As empresas já estão quase todas adequadas, porque por mais que você tente mudar, se nós analisarmos nesse período todo, nenhuma lei ambiental foi modificada. Ela permanece a mesma. O que mudou são os padrões de licenciamento e as fiscalizações. Só que aí, você deixa aberto, se você tiver eu até falo para muitos dos meus clientes, dos meus alunos, eu falo muito dessa questão. Se você for montar uma empresa e o município ou o estado tiver um licenciamento ambiental muito fraco, você pode ser prejudicado. Porque quanto mais rígido, menos risco você vai ter de ser pego pelo Ministério Público. Porque a lei federal permaneceu intacta até hoje. Ela não houve uma modificação no texto desconstitucional, das leis complementares, Código Florestal, não mudou nada. Código das Águas, não mudou nada. Então a lei continua a mesma. Então uma flexibilização de uma licença ou de uma fiscalização não implica de você responder pelo dano futuramente. Certo. O dano ambiental, por mais que ele exista a prescrição no criminal, mas na recuperação ele é imprescritível. Então eu posso daqui 20 anos ter uma ação, recuperar tem uma ação do Ministério Público que venha pegar e te obrigar a recuperar, como aconteceu em muitas fazendas do Cerrado, que tinham feito seus desmatamentos há 20, 30 anos, o Ministério Público Mineiro começou a cobrar da recuperação da sua parte de 20, 30% que era obrigatório ter. Muita gente se assustou, porque foi desmatado em 60, muito 70, e aí ficou a questão da discussão jurídica, mas pode ser cobrado. Você não pode ser penalizado pelo crime, mas pela recuperação do dano, sim. Então, mas se o Acordo de Paris é importante, qual foi a alegação do Trump para que ele retirasse os Estados Unidos daquele acordo? Foi uma única. Ele disse que atrapalharia o desenvolvimento econômico americano. Então ele está contra o que o mercado fala, né? Ele, na verdade, ele é cético. Ele não acredita em aspectos científicos. Ele, enquanto falava-se de aquecimento global, muitas vezes ele saindo da conferência, ele falava: vocês falam de aquecimento, está nevando aqui, como tem aquecimento? Então ele não acredita nos aspectos científicos, tanto que não só em
questão ambiental, mas em outros quesitos também ele não acredita nessa questão científica. E ele, como a base americana é voltada para o mundo científico. Não, é voltada para a questão do capitalismo. Então, nos Estados Unidos a gente tem uma situação que é muito difícil, que eu até coloquei como um dos impasses que o Biden vai ter, são os lobbies das empresas. Tem o lobby da empresa de armas, tem o lobby dos produtores de petróleo, tem das indústrias siderúrgicas, então tem um lobby muito forte dentro do... Então esse ele vai enfrentar com o Acordo de Paris, são os enfrentamentos que ele vai ter. Interno, então para você fazer essas modificações de produção de base, ele vai ter esse enfrentamento. E o Trump, o que ele fez? Como a grande parte que a indústria de petróleo e a indústria básica americana estava com ele falou, vamos embora, vamos produzir. E realmente ele conseguiu um resultado positivo, ele conseguiu quase chegar no pleno emprego. Veio a pandemia, derrubou ele. Mas, só que na questão ambiental, é um problema você só pensar no desenvolvimento. A China, quando ela começou o processo de industrialização, que ela fez o socialismo mesclado com o capitalismo, quando ela se tornou uma grande potência, a exigência ambiental que eles faziam era o seguinte, eu quero montar uma indústria na província tal, qual que é o desenvolvimento econômico que você vai trazer para a região? Tal, pode montar. E aí a China cresceu nós vimos o crescimento econômico que ela teve nesses últimos anos. Só que o passivo ambiental que ficou lá dentro é absurdo. Nós vimos a questão de Pequim ficar com nuvens de poluição, eles teriam que comprar oxigênio para respirar. Rios extremamente poluídos e contaminados. Aí eles começaram a ver que gerou receita, gerou crescimento econômico, mas o dano ambiental que custa muito mais caro eu recuperar uma coisa que foi danificada. E eles começaram a cobrar das empresas investimentos pesados nessa recuperação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a recuperação, às vezes nem dá para recuperar. Então, muitas vezes você chega em um estado de destruição tão grande, você não tem nem o que fazer. Então, um rio contaminado, dependendo do tipo de contaminação, não dá para se fazer mais nada. Quando você vai triste, né? É triste. É como você vê o rio aqui em São Paulo, né? O Rio Tietê. Desde que eu me conheço como gente, aquela poluição. Até hoje parece que vai fazer alguma coisa. Todo governo que vem do estado de São Paulo tenta fazer a recuperação do Rio Tietê, que é uma perda, porque é uma água, né? A água a gente precisa, é o ouro daquele futuro, né? Eu me lembro quando a gente sofreu a crise hídrica em 2014. 2014, já estava no governo do Geraldo Alckmin aqui. Foi terrível. Aí estava chegando a representante, a responsável pelas águas da Califórnia. E ela estava vindo justamente fazer uma reunião com o governo para ver como estava a crise hídrica, mostrar as soluções que foram apresentadas, como eles enfrentaram a questão hídrica. Na hora que ela desembarcou na Cumbica, entrou na melhor, vocês falaram em crise hídrica, eu não entendi. Olha o tamanho da margem desse rio, onde está a crise hídrica? Exato. Mas está poluída, trata? É que falta política ambiental, né? No Brasil e no governo do estado de São Paulo também. Eu acho que falta continuidade. Eu acho que falta a sincronia dos poderes. Os poderes, eles não se falam. Eu vou fazer um licenciamento ambiental no município, é uma plataforma. Aí eu tenho que abrir um outro no estado. Se eles são conectados, por exemplo, se eu vou fazer uma área que foi potencialmente contaminada, então se eu estou fazendo, se deu potencialmente contaminada, que é a CETESB, que é do estado, marcou a área como contaminada, a prefeitura também marcou. Só que se eu entro na prefeitura, eu tenho que entrar aqui também. Deveria ser um processo único. Eu entro na prefeitura, que automaticamente que responde em CETESB, e que vai para o governo federal pelo IBAMA ou pelo que fiscaliza. Não, são processos totalmente individuais. Vamos dizer assim, uma região, por exemplo, o grande problema dos nossos rios hoje é a questão dos lançamentos de efluentes de forma incontrolada. O que acontece? Quando você faz um planejamento de uma determinada área, a Sabesp, quando ela faz o projeto, ela elenca quais são as prioridades, porque não dá para fazer todos, porque não tem orçamento. Ela elenca quais são as prioridades.
aquilo entra dentro da pasta e o presidente discute no comitê qual vai ser aprovado. E se põe na proposta orçamentária para 2021. Então, se é passado o orçamento no final do ano, entra para ser licitado em 2022. Até a licitação fazer a obra, isso vai sair lá para 2025, 2026. Nossa, terrível. Isso que é para fazer uma captação de esgoto de uma determinada área. Só que a prefeitura, de repente, virou um polo de crescimento, né? Então, virou vários empreendimentos. Você tirou um quarteirão que tinha 20 casas e construiu uma torre com 5 torres com 2.000 famílias. Não tem problema de fazer o desenvolvimento, mas a capacidade de absorver aquele esgoto não foi dimensionada. É dimensionada, mas quem faz, não existe uma contrapartida da Sabesp de chegar e falar, não, você não pode. Você vai ter que aumentar a tua capacidade, você vai ter que fazer uma estação de tratamento, porque minha capacidade hídrica não suporta, você vai ter que construir um emissário. Não. Então, essa desincronia, quem acaba fazendo o despacho é um técnico que está sentado numa mesa que nunca foi para a rua. E às vezes quando ele olha no mapa, ok, libera. Então, mesma coisa da questão de tráfego de veículos, também não faz. E esse crescimento praticamente não utiliza tudo. Então, quer dizer, a gente está sempre enxugando gelo nas questões ambientais, principalmente nas questões hídricas. E esse é um ponto que o Biden vai reservar 30% das áreas federais, não vai deixar fazer nada, ele vai congelar 30% das áreas de parques, recursos hídricos, lagos, rios, tudo. Ele vai congelar com preservação. O Brasil, ele tem, no governo federal, ele tem Adote um Parque, ele tem Floresta Mais, que é o crédito carbono, né? Ele tem lixão zero, mas a imagem do Brasil em relação ao mundo está muito distorcida. A gente tem acompanhado, né, como eu fui também no Ministério do Meio Ambiente, lá no ICMBio, a gente tem tomado pedrada de tudo que é lugar, todo mundo fala do desmatamento, mas a gente não vê construção. Por que essa imagem? E esses programas vão dar certo? Você acredita que está de acordo com a política americana, está de acordo com a política mundial? Os grandes fundos, uma que a gente citou aqui, o BlackRock, do Larry Fink, ele tem impulsionado isso para as empresas, eles darem importância ao meio ambiente, ao social e à governança. Essas três perguntas, política brasileira, a política americana, né, e o mundo como vê, e os empresários dos grandes fundos internacionais, a gente está de acordo ou a gente está aí, a imagem nossa está negativa? Por quê? Qual que é o pulo do gato? O que a gente precisa melhorar? Porque a gente não é só criticar, mas a gente precisa dar aí, são as ONGs que falam mal, é a esquerda que fala. Hoje eu vi uma matéria do ministro Néstor Araújo, falou que a imagem nossa é por conta da imprensa que fala negativamente nosso. Mas isso, é verdade? Eu acredito assim, se você não tem uma divulgação nacional e internacional feita pelo próprio governo, acho que determinados assuntos deviam ser pautas do governo. Nós conseguimos avançar, nós fizemos tantas fiscalizações, não ficar em redes sociais, mas ser matérias mesmo, de programas de governo. Eu acho que falta muito a comunicação. Falta a comunicação, falta a comunicação. Esses projetos, eles têm resultados positivos. O próprio Mourão conseguiu resultados absurdos, né, na recuperação da floresta amazônica. Mas fica em uma notinha, fica um post. Não, são resultados. Recentemente, semana passada, parece que o ministro foi no pânico, né? Tem um canal de... Não, eu acho que o canal de comunicação, que é a Secretaria de Comunicação do Governo... Que é a EBC, né? Empresa Brasileira de Comunicação. Devia vir forte, até o ministro de Comunicação... Farias. O Farias. Ele devia ser muito mais atuante nesse negócio de vender a imagem. É que eu... não estou fazendo apologia a nenhum político, mas o Dória, uma vez, ele fez um vídeo que ele tinha uma apresentação eu não me lembro
mundial, ele vendeu São Paulo em não sei quantos segundos. Ele fez um vídeo de divulgação do estado de São Paulo. Bom, atingiu o público, ele trouxe investimentos para cá. Eu acho que assim, falta comunicação interna e externa. Quando você não tem, você abre margem para a imprensa divulgar o que ela quer. E você não rebate as informações da imprensa com o que você está tendo resultado. Então fica aquele assim, diz que não diz, que diz que não diz, e você fica muito com... e o que está sendo feito, porque eu falo assim, quando você tem um projeto desse implantado, nós temos técnicos extremamente profissionais trabalhando nisso. Não é que tem um projeto, que nem a questão do lixo zero. Quem desenvolveu isso são técnicos, estão trabalhando. Exatamente. São pessoas qualificadas, pessoal completamente. E tem que ser valorizado, né? Esses técnicos têm que ser valorizados, Sim. não criticado. E eu tenho uma fala de um professor meu, Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: elogie no ostensivo e critique no particular. Sim. E não de forma xingar as pessoas, de forma falando impropérios, que isso não leva a nada. Não, mas você acaba até amplificando essa volta, você acaba potencializando essa questão da informação. Então eu acho que assim, eu não culparia nem esquerda nem direita, eu acho que a falta de informação gera especulação. Exatamente. É a mesma coisa que você... É lei da física, né? Quando você não tem um espaço, é outra pessoa que ocupa aquele espaço. Então eu acho que essa falta de comunicação pesa muito e então, atinge diretamente aos nossos exportadores. Então a mensagem que fica então é a falta de comunicação do governo perante as outras nações e perante a população, até a população brasileira, né? Explicar o que está acontecendo. É o que a própria, essa semana nós tivemos aí, a XP fez uma divulgação sobre ESG, então é um programa legal. Mas enfim, então a gente não quer criticar, a gente quer dar uma solução. A solução é a comunicação. Eu acho que o governo federal tem excelentes programas. Por exemplo, aqui, infraestrutura, Tarcísio, ele está fazendo revolução. O Tarcísio é uma pessoa maravilhosa. Ele está fazendo uma revolução, entregando vários projetos. E aí? Porque alguns fazem e são ações sociais, justamente para atender a população que realmente estava precisando, que é a base do baile. Então, você tem moeda de troca de informação. É uma imagem que você traz, e fica no imaginário coletivo da sociedade, né? Porque um ministro, como o Tarcísio faz e acontece, apresenta, e em relação a alguns outros ministros que só tem para apresentado coisas negativas. Até uma fala do próximo presidente da Comissão do Meio Ambiente, é o Rodrigo Garcia, que é de Bauru, ele falava às vezes para mim, mesmo, tem que apresentar alguma coisa boa. E a gente trouxe as ararinhas, inclusive agora em março, talvez em março, em abril, as ararinhas que a gente trouxe lá da Alemanha, as 54 vão ser soltas lá em Curaçá. E essa é uma coisa boa para a sociedade, a comunicação, ninguém está sabendo disso, ninguém ficou sabendo, mas é importante. Mas para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a população, para o pessoal que assiste o nosso canal aqui. Sardinha, muito abraço, e a gente vai transmitir também na TV Mais Brasil, também esse canal, essa comunicação. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para o pessoal aí que acompanha a gente. Eu acho que a primeira coisa que eu queria deixar claro é que assim, o licenciamento ambiental e as leis ambientais, elas não travam o processo econômico. O que trava é como é feito, ou seja, como a máquina opera isso. É essencial que você tenha. Então, essa ideia de falar, mas o meio ambiente atrapalha, não atrapalha. É que os procedimentos que são estipulados pelo município, pelo Estado, pela União, eles são muito mal feitos, de forma certa. E com isso atrapalha, e nós que somos cidadãos, nós não conseguimos realizar, porque são tantas pequenas fases, então que a gente acaba falando que o licenciamento ambiental atrapalha. Ele serve para proteger a gente. Então, não julgue a questão ambiental como um problema, porque pense o seguinte, analise um pouquinho só, nas últimas, todas as pandemias, todas as doenças que nós tivemos, são tudo de origem de zoonoses.
Exatamente. Pensa só, a Covid-19, dizem que vem de origem animal, morcego, com rato, com não sei o quê. Nós tivemos aviária, nós tivemos a suína, nós tivemos chikungunya, nós temos dengue, temos leptospirose, nós temos várias doenças que criaram situações completamente pesadas por questões ambientais. E por que ambientais? Porque nós avançamos em áreas que não poderiam ser avançadas. Quando a gente fala da sua enchente que atingiu sua casa, ou quando